do Senhor, pastor Seno. Paz do Senhor a todos. Muito obrigado pelas boas-vindas. Muito obrigado, pastor, pelo privilégio de estar aqui mais uma vez e ter a liberdade de poder falar a Bíblia Sagrada. Nosso presidente da convenção, pastor João Seno, amigo nosso de caminhada na presidência do nosso Ministério de Santa Catarina e Sudoeste do Paraná. Eu já disse para ele, conta com as minhas orações todos os dias, porque agora sem presidência de igreja, tenho mais tempo para orar. E não só por ele, como também por todo o ministério e os obreiros e também a igreja em Santa Catarina e Sudoeste do Paraná. Não sei o nome de todos, mas a Bíblia diz que é para orar por todos os santos. Então, todos os santos estão incluídos na minha oração. E quem não é santo ainda, pode se tornar um santo e será incluído na minha oração. Vamos ler a Bíblia no capítulo 27 do Evangelho escrito por São Mateus. Nós vamos ler alguns versículos desse capítulo. E quando saíam, encontraram um homem sirineu, chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel. Mas ele, provando, não quis beber. E, havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. E assentados o guardavam ali, e por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e o outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça, e dizendo: Tu, que destrói o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e ancião e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou aos outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o Rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livra-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora 6ª houve trevas sobre toda a terra, até a hora 9ª. E perto da hora 9ª exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabatani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns
E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebendo-a em vinagre, e pondo-a numa cana, deram-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. Amém. Podeis vos assentar. É difícil ler esta mensagem e falar sem chorar. E numa mensagem profética, Jesus disse para mim: fala mais do meu sacrifício no Calvário. Fala mais da minha morte lá no Calvário. Parece que falamos pouco e pensamos pouco. E devemos estar voltados para olhar para a cruz, para lembrar da cruz. Não pela cruz, mas por quem foi lá na cruz. Quanta zombaria, Jesus fazendo um ato perfeito, glorioso, e os homens zombando dele. Se tu és o Filho de Deus, desça da cruz. E Jesus podia ter descido da cruz, mas ele não desceu. Por que não desceu? Para que visse o que ele presencia hoje, o crescimento do seu povo aqui na terra a cada dia, para um dia estarmos com ele. De maneira nenhuma poderíamos ir para o céu se não fosse o sacrifício da cruz. Jesus veio e pagou o preço, todo o preço. Tudo que devia ser pago, ele pagou por cada um de nós. Não precisamos fazer nenhuma coisa a mais. Quando o carcereiro disse para Paulo e Silas: o que devo fazer para ser salvo? Paulo disse, e Silas: crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Quando Tomé perguntou: e o caminho? Como nós podemos saber o caminho? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Reconhecemos hoje que muitos se dizem pregadores do Evangelho, mas estão pregando um outro Evangelho. Na época de Paulo, o apóstolo Paulo disse: segundo o meu Evangelho. E ele também disse um outro Evangelho. E eu digo hoje, uns outros, não é um outro, mas uns outros Evangelhos.
Chegou um irmão para mim, muito alegre, contando de um culto muito bom que ele esteve. E ele disse: pastor, eu estive num culto tão bom. O pregador deu chave para nós. Ele mandava nós abrir a mão e receber chaves. E eu abria minhas mãos. E tinha chave de diversas espécies. Chaves poderosas para ganhar muitas coisas aqui na terra. Chave de diversos bens. E eu abri a mão, recebi a chave e depois estendi a minha mão, mas depois eu pensei assim: não, eu vou fazer diferente. Eu vou abrir a mão e quando o pregador dizer que eu vou pegar tal chave, eu vou abrir a minha mão, vou segurar a chave e vou colocar no meu bolso. E eu coloquei diversas chaves no meu bolso. Ele contando para mim, um homem de uma meia-idade, um cidadão crente há tempos. E eu fiquei com diversas chaves. Ele, naquele dia que estava falando comigo, justamente ele estava de terno, estava de paletó. E quando ele terminou de falar, eu perguntei para ele aonde estavam as chaves. Aí ele ficou sem poder me responder. Isso aí, a Bíblia diz que quando eu era menino, eu fazia coisas de menino. Mas agora eu deixei das coisas de menino. Porque agora não sou mais menino. Isso é um outro evangelho. Isso não é o da cruz. E é bom nós ficarmos nesse evangelho, que é justamente o sacrifício lá do Calvário por todos nós. Olha para Jesus. Confie em Jesus. Peça para Jesus. Ele te guardará de todo mal. Ele é um amigo fiel. O hino da harpa número 8 fala que Jesus é o nosso amigo. Também tem hinos que não falam nada de Jesus, que está acontecendo nos nossos dias em alguns lugares. Há pouco tempo, eu estava pregando em um lugar, e o líder do conjunto que veio de uma outra cidade, com o conjunto para tocar e cantar. Aí ele disse: olha, domingo à noite, ele falou, disse: olha, nós precisamos ter um culto diferente. Agora está na hora, eu vou cantar aqui com o conjunto e nós vamos pular. E nós vamos dançar. Porque a Miriam dançou e o Davi também dançou e também pulou. Felizmente que ninguém pulou e nem dançou. Ele queria pular, mas parou. Jesus nunca mandou dançar a dança da Miriam nem do Davi. Ele mandou orar e vigiar, para que não caiais em tentação. E tem tentação de diversas espécies. E uma das grandes tentações é para justamente enganar com o evangelho que não é o verdadeiro. Porque Jesus falou para os discípulos no capítulo 24 de Mateus:
ele disse: acautelai-vos, cuidai para que ninguém vos engane. E a falsificação e o engano está crescendo a cada dia. Mas bem-aventurados são aqueles que ainda estão com o evangelho da cruz, não com a cruz, mas com este evangelho que lá na cruz Jesus derramou seu precioso sangue, só o sangue de Jesus. Quando eu aceitei a Jesus com 15 anos de idade, os irmãos me ensinaram, disse: olha, quando você tiver qualquer problema, você clame o sangue de Jesus. Estamos lembrando o sangue de Jesus? Para clamar na hora difícil, na hora problemática, é a arma mais poderosa que nós temos contra tudo que é mal. É o sangue de Jesus, que foi derramado lá no Calvário. Um auxiliar que trabalhou comigo, sempre nas nossas reuniões, eu ensinava o verdadeiro evangelho. Mas depois entreguei a presidência e esse pastor estava trabalhando com outros. E um dia eu vi quando ele estava num dos programas dele, com um copo de água ao lado, e pregou, ensinou, e depois pegou o copo de água e disse: olha, tome água comigo que fica tudo resolvido. E passaram-se uns dias, e nós nos encontramos. Ele disse: pastor Vieira, estava com muita saudade do senhor, gostaria de ver, agora tenho a oportunidade de me encontrar com o senhor, estou muito alegre com isto. E o senhor viaja bastante, né? Eu viajo para o gasto. Aí eu disse: pastor, o senhor sabe que eu viajo e a gente precisa ter alguma coisa para as viagens. E eu gostaria de saber como é que o senhor unge água. Porque ele falou que era água ungida. Aí eu perguntei como é que se unge água. Aí ele não teve resposta. Aí ele disse: não, é que o meu superior diz que eu tenho que ter um copo de água, água ungida lá quando estou pregando, porque esse copo, essa água ungida é para atrair o povo. Digo: eu conheço na Bíblia que Jesus disse: quando eu for para a cruz, todos atrairei a mim. É a cruz, é o sacrifício de Jesus que Ele fez por nós. Não precisa coisa nenhuma mais. Óleo ungido, lenço ungido, meia ungida, parede ungida. Deixa esse azeite para fritar quibe pastel. Mas receba a unção do céu, aquela unção que vem de cima, que é verdadeira. Que não falte óleo sobre a minha cabeça e desça até a orla das minhas vestes, mas é a unção que vem de cima, a unção do Espírito Santo. E quando saiu, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a cruz. Quando nós fomos a Jerusalém, passamos ali, nessa caminhada, até
à sepultura, ou melhor, até a cruz. E nós, com o grupo que estávamos, eu virei muitas vezes o meu rosto para o lado, para não aparecer que estava chorando nesta caminhada, saindo ali do Sinédrio, aonde Jesus foi julgado. Ele não fez nenhum mal. Pilatos disse, mas nenhum mal ele fez. E a esposa de Pilatos disse, olhe, eu tive um sonho e sofri muito essa noite. Não faça nada, veja o que tu vai fazer contra Jesus, porque eu sofri muito num sonho que tive a respeito dele. Ele não precisava sofrer. Ele não precisava receber uma cruz de espinhos sobre a sua cabeça. Quando nós passávamos ali, foi dito pela guia, esse baraço de espinhos aqui, desses baraços foram feitos a coroa, quando eles iam caminhando e zombando de Jesus, dizendo que ele era o rei, mas era um rei sem coroa. Então eles iam fazer uma coroa daquele baraço de espinho, e ajuntaram aquele baraço, e eu estive com um baraço daquele na mão, uns espinhos tão feroz, os espinhos fortes, penetrantes. E eu me lembro bem que ainda pus o dedo bem assim no espinho daquele. E lembrei que aqueles espinhos foram colocados na cabeça do meu mestre, do meu Senhor, que sofreu por mim e por você. Aleluia! Para que hoje, eu já disse e outros disseram neste dia, eu confesso a Jesus e quero viver para Ele todos os dias da minha vida, e por esta confissão, você agora é batizado em águas. Aconteceu hoje aqui. E eu também disse assim, quando bem novo, eu disse, eu quero servir a Jesus todos os dias da minha vida. E ele sofreu. Ele podia ter dito, olha, eu não vou querer mais. O Pai tinha colocado à disposição dele mais de 12 legiões de anjos. Mais ou menos 72 mil anjos. Qualquer coisa que ele precisasse aqui, ser recolhido para o céu. Mas ele resistiu todas as coisas e permaneceu. E quando lá os soldados foram para prendê-lo, lá no jardim do Éden, lá no Jardim das Oliveiras, melhor, Pedro deu um jeito e achou que a religião de Jesus era com espada, era com briga, era com corta-cabeça, era com corta-orelha. Ele cortou a orelha porque o homem se defendeu, senão ele tinha cortado, era a cabeça do homem. E evangelho de briga não é de Jesus. Quando vê alguém brigando no evangelho, saibam que esse evangelho não é de Jesus, porque Jesus nunca brigou com ninguém.
E ele diz ainda hoje na sua palavra: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E quando ele falava no capítulo 5 de Mateus a respeito das bem-aventuranças, ele disse: bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Aleluia! Ele estava falando da terra nova, que nessa terra nova só entra manso, porque briga chega aqui, lá só vai entrar mansos. Aleluia! E quando eles foram prender, que Pedro sacou da espada e foi de encontro ao oficial de justiça, que deu ordem de prisão. O Pedro sacou da espada. Se Jesus tivesse visto que ele tinha levado a espada, antes Jesus já tinha repreendido. Mas provavelmente ele trouxe às escondidas. Ainda que Jesus sabe de tudo e sabia de tudo. E ele se manifestou com a espada. E Jesus olhou bem para o Pedro e disse: Pedro, embainha a tua espada. É que ele tinha tirado da bainha. Embainha a tua espada, porque quem fere com espada será ferido. E quando eu estive lá no Monte das Oliveiras, eu pensei: como será que... Eu falei para uns irmãos que estavam junto comigo: como será que Jesus, com luz que não era luz elétrica, agora já tem, mas na época era lamparina, como será que Jesus achou a orelha do Malco no meio daquelas folhas? Porque a orelha saltou fora. E Jesus foi lá, juntou aquela orelha. Será que ela estava saindo sangue? Provavelmente sim. Como é que estava a orelha decepada do Malco do oficial de justiça? Correndo sangue? Provavelmente. Mas Jesus pegou aquela orelha e colocou no mesmo lugar. Será que apareceu defeito? Será que precisou recuperação? Não. Porque o que Jesus faz é muito maravilhoso. Porque Ele é maravilhoso. Aleluia! O primeiro nome dEle, que o profeta Isaías profetizou muitos anos antes, ele disse: o nome dEle é maravilhoso. Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz e Conselheiro. Vai ter um grupo de pessoas que pregaram o Evangelho, que curaram pessoas, que expulsaram demônios. E Jesus vai dizer: não vos conheço. E eles vão dizer: mas nós operamos maravilhas. Fica pior ainda, porque o único maravilhoso é Jesus. Ninguém é maravilhoso para operar maravilhas, não. Porque as maravilhas só podem ser operadas por Jesus. É Jesus clamando outra vez, porque Ele clamou a primeira vez no 46 do capítulo 27 de Mateus. A primeira vez Ele clamou:
E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, diante de todos que estavam ali, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Naquela hora que todos os nossos pecados apareceram sobre seu filho, parece que o próprio pai, olhando para o filho, meu filho está em pecado. Mas não, ele estava reconhecendo totalmente que o seu filho estava fazendo um sacrifício por toda a humanidade. Lama sabachthani, que é Deus meu, por que me desamparaste? Agora ele clama pela segunda vez no versículo 50, e Jesus clamando outra vez com grande voz, e entregou o Espírito. Está consumado a obra salvadora de toda a humanidade, incluído no plano de salvação pago e gratuito a todas as pessoas que quiserem ser salvo. A tendência do homem é dizer: o que eu preciso fazer? Não precisa fazer coisa nenhuma, porque tudo que precisava fazer, Jesus fez. Ele pagou o preço, a salvação é gratuita. Receba e não saia desse plano, e conserve o que recebeste, para que não percas a tua coroa. Com a permissão do pastor, fique em pé e nós vamos orar juntos. O povo de Israel, uma época, deixou de olhar para cima, para Deus, e começaram a olhar para o chão, pensando em sepultura, em cemitério, pepino, cebola, melão, só olhando para a terra. E começou a haver uma tristeza no meio do povo, e essa tristeza eram serpentes que mordiam, e as pessoas morriam. E foram reclamar para Moisés, e Deus disse para Moisés: faz uma haste, um poste, pegue o formato de uma serpente de metal e coloque lá nessa haste. E diga para todo israelita mordido pela serpente que olhe para a serpente de metal lá na haste, e no mesmo momento que eles olhavam, o veneno da serpente terminava no corpo daquela pessoa que foi atingido. O que Deus estava dizendo com essa serpente? Ele estava apontando para a cruz de Cristo. Está apontando para Cristo. Olhando para Jesus, nenhum veneno vai nos atingir. Pode atingir o corpo, mas a alma está salva, e a nossa alma receberá um corpo glorioso, um corpo novo. Esse desce ao pó, mas nós subimos para receber o corpo que Jesus pagou por nós na cruz, um corpo que não fica mais doente. E também não fica velho. Lá no céu não tem velho, só tem novos. Deve ser mais ou menos 30 anos. Tudo gente nova. E você, o que quer fazer agora? Está decidindo totalmente pela cruz, pelo sacrifício do Calvário?
e dedicas a tua vida agora, dizendo para Jesus, mesmo que não seja em voz alta, mas lá dentro do coração, dizendo: Jesus, eu te amo, eu te quero todos os dias da minha vida, e eu vou olhar sempre para ti, nem para a esquerda, nem para a direita, mas para ti, Senhor. Vamos orar juntos. Tem alguém que quer vir à frente? Venha, nós queremos orar por você. Ontem lá no São Simão, veio muitas pessoas para frente, se ajoelharam quase com o rosto no chão e choravam, e eu chorei também. E o culto que eu vou e choro é um culto bom para mim. Há tempos passados nós falávamos assim: você está indo para o culto? Estou. Leva lenço. Leva lenço. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Aleluia, aleluia. Mas alguém que queira vir à frente, ajude. Eu tenho orado, tenho dito: Jesus, eu quero te servir todos os dias que ainda tenho para viver. Quero te servir, quero te servir. Eu tenho dito para Jesus: eu quero ser um servente lá na convenção. Trabalhar de servente. Não quero trabalhar de chefe. Quero trabalhar de servente. Servir o chefe, servir outro, tudo que eu puder servir. Eu quero ser um servente. Quantos querem ser servente para servir na obra de Deus? Sirva a Ele fielmente. Oh, aleluia. Inclinamos nossas frontes e oremos. Nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque estamos na tua casa. Te agradecemos, Senhor, pelo sacrifício do Calvário. Te agradecemos, Senhor, pelo teu sangue. No teu sangue há poder. Moende não te cantenis, me de não abençoe. Nina não de que se monte não te amachei. Oh, teu sangue nos deixa mais alvo que a neve. Unical te amante, diz a sua senão. Abençoe teus filhos e tuas filhas que estão aqui. Abençoe os que estão à frente, Senhor, que deram os seus passos para vir mais próximo de Ti, mais próximo, Senhor, do Teu sacrifício, para Te servir melhor e para alcançar as Tuas bênçãos sempre, Senhor. Oh, guarda-nos grandemente. Pai Celestial, dá a Tua bênção ao Teu povo. Abençoa os Teus obreiros. Abençoa o pastor Seno, sua família. Oh, abençoa todos nós grandemente, Senhor, que possamos orar um pelos outros. Até o grande dia, quando estaremos juntos contigo, e não precisamos mais orar, porque aqui nós precisamos orar para nos defender do mal, de tudo que é mal, mas quando estivermos no teu reino, ali não há nada de mal, porque nem o mal entrará no teu reino, Senhor. Nós te agradecemos, nós te bendizemos, nós te louvamos e te pedimos a tua bênção em continuidade de nossa vida aqui na terra, Senhor. Dê um abraço em quem está ao teu lado.
e diga: continue olhando para Jesus. Que nada venha tirar o nosso foco, nosso alvo. Enquanto o coral vai cantar, louvando ao Senhor, pode sentar mais um momento. Adore ao Senhor, porque Ele merece. Graças a Deus, meus irmãos, louvamos a Deus por tudo que ouvimos nessa noite, a mensagem da palavra de Deus. Que Deus nos ajude, que nós possamos refletir sobre a mensagem da cruz. O próprio apóstolo Paulo, na sua carta aos Gálatas, ele diz: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Portanto, a vida que nós vivemos agora, devemos viver para Cristo. Que Deus ajude, que nós possamos fazer como Paulo fez, sermos crucificados para este mundo. E quem está crucificado não consegue mais fazer nada nesse sentido.
mas vivemos agora uma nova vida em Cristo Jesus. Nós queremos agradecer pastor Vieira, irmã Lourdes, também seu filho que veio. Deus abençoe, sempre um motivo de alegria quando podemos recebê-lo. Que Deus abençoe. Estamos felizes e alegres. E por todos que aqui vieram nesta noite, queremos nos colocar em pé e orar, agradecer a Deus. E venha nos trabalhos que já foram anunciados durante a semana. E sexta-feira à noite, então, nesse culto ali na praça, quando é nos cedido a praça, para ali fazer um culto em homenagem a Natal, nascimento de Jesus Cristo. Estaremos ali com a ajuda de Deus para trazer uma mensagem de Deus aos corações daqueles que ali se fizerem presente naquele culto. Vamos orar juntamente com o presbítero irmão Davi, que estará orando. Estaremos em seguida dando a bênção apostólica. Oramos. Bendito Deus, te agradecemos, Senhor, por mais essa reunião e por esse privilégio de poder louvar o teu santo nome e ouvir a sua palavra, Senhor Deus. Que essa palavra venha ficar plantada nos nossos corações e que nós jamais venhamos esquecer o seu sacrifício na cruz. Seja com os seus filhos, dai-nos uma semana debaixo da sua bênção, no nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos nós, cada crente. Criciúma, se Deus é por nós, aleluia. Vamos nessa fé, nessa paz, e que Deus abençoe e retorne.